nenhum sistema frontal ainda previsto para, como falei, para os próximos dias e nem ainda informação no sul do Brasil. No caso dos SPIs, né, de Replan, né, e da Exalc, a gente vê uma situação um pouquinho diferente, onde o SPI da Replan está ligeiramente mais seco, né, nesse período de longo prazo. Aqui nós temos SPIs com faixas de referência de 15 a 24 meses, então mostrando uma situação de maior estresse na área na estação da Replan. Contudo, na estação da Exalc, esse sinal se perde um pouco. Então a gente vê algumas diferenças regionais no próprio SPI, né, que seria um indicador de seca, né, onde ela estaria muito menos extremo, ou quase, né, num patamar de normalidade, né, em relação, nem tão seco nem tão úmido, mas próximo ao que se espera, né, na área da Exalc, enquanto que na área da Replan, né, que é mais representativa da área de Campinas, os indicadores mostram um índice mais seco. E isso a gente encontra alguma relação, eu só não vou repetir, né, o que já foi mostrado no monitor de seca, vou dar uma outra perspectiva, olhando mais o estado de São Paulo, e fazer uma comparação entre janeiro, fevereiro e março do ano passado para esse ano, onde a gente, quando olha numa primeira vez, fala assim, não, está parecido, mas não está tanto, né? Em janeiro do ano passado e janeiro desse ano, a gente vê que a categorização da seca, principalmente na área de interesse da PCJ, está 2 níveis acima do que estava em janeiro do ano passado, né? Então, esse período, vamos dizer, o fim do período úmido de 2025 para a chegada do novo período úmido em 2026, marcou chuvas muito irregulares, provavelmente, e aqui a condição de seca estava pior. Só que a gente vai ver diferenças significativas entre a evolução disso de janeiro, fevereiro, março, 25 para 26. Então, para fevereiro, estava em aumento as condições as categorias de seca no estado de São Paulo, e só vou voltar um pouco aqui, em janeiro, aqui a gente está diminuindo as condições de seca, ainda com grau grande, mas na área, mas diminuindo de área e de intensidade. E quando chega em março, né, que seria o final da estação úmida em 2025, todo o estado já numa condição de seca moderada. Aqui a gente continua numa condição de seca mais severa, o S2 na região, porém em níveis de diminuição. Isso muito em função das chuvas de fevereiro e março, né? Mesmo sendo não tão regulares, não tão bem distribuídas espacialmente, contudo, elas mostram um sinal de diminuição, né? E o ano passado a gente estava num sinal de aumento, né? Mas, de qualquer forma, ainda existem essas condições, né, de seca com relação aos critérios do monitor de seca, né? Agora, isso parece contrastante, né, porque a gente olha em especial ali a recuperação do Cantareira. Eu lembro que no começo do período chuvoso, né, a curva de depressionamento do Cantareira estava muito severa, e o pessoal já começando a lembrar as condições de 2014, 2013, 2014, 2014, 15, né, quando foi o grande evento aí de déficit hídrico, né? E eu lembro que na reunião eu falei assim, mas peraí, mas tem que vir a estação chuvosa primeiro, né? Tem que olhar, tem que se preocupar tudo. Porém, a gente viu que as chuvas principalmente de fevereiro e de março, né, com menor intensidade, mas com importante contribuição, fizeram com que o Cantareira voltasse ao mesmo patamar de 2022, né? Não de 2024 e 2023, mas as projeções davam, né, valores muito mais abaixo, né? Então não é uma recuperação espetacular, porém também não é algo que fosse assim, não, agora nós estamos totalmente isentos. Nós vamos entrar numa situação muito parecida com o que estava no final de 2022, pelos dados, né, dos níveis do Cantareira, né? Então, quer dizer, como sempre, né? É gestão, é acompanhamento, é previsão, né? E fazer o trabalho direito aí, né? Como todo mundo faz aqui, por isso que a gente está aqui. Mas foi uma recuperação, não digo não esperada a recuperação, mas sempre tem que esperar a estação chuvosa, antes de dar muitas propagações de
de cenários similares antes, né? Para mim foi uma surpresa, tá? Vou ser bem aberto com vocês. Eu não esperava uma recuperação tão alta como foi, mas principalmente as chuvas de fevereiro proporcionaram isso. E até agora vamos às previsões. A precipitação pluviométrica prevista para os próximos 15 dias na área das três pontos, das bacias, dos 3 pontos de controle, é muito baixa, tá? Então, apesar do gráfico mostrar, né, vamos dizer, precipitações aqui, as mais otimistas, entre 20, 30, chegando a 60, mas elas são únicas, né, perto das demais aqui, da ordem de 50 previsões que estão condensadas nesse gráfico. A maioria está indicando precipitações muito baixas, né, vamos dizer, na mediana, né, na maior, na 50% melhor, que caracterizam esse conjunto de previsões. Entre os dias 9 e 11, precipitações da ordem de 3 a 5 milímetros em média na bacia de Buenópolis, e igual valor nas áreas nas bacias de Atibaia e Atibaia Captação Valinhos. Então, essa é uma frente fria que está prevista, que vai passar pelo Paraná, né, aqui pelo sul do Brasil, atingindo a região de São Paulo, mas em termos de volume de precipitação, ela não será muito efetiva. E depois a gente volta novamente para um regime de praticamente ausência de chuva, com medianas muito baixas, aqui, entre 0 e 0,5 milímetros no máximo, né? E depois lá no fim do período algum sinal de um novo sistema, mas ainda muito longe e também novamente com previsões muito baixas. Tá? Então, para os próximos 15 dias a gente vai ter um predomínio então de situação mais seca, com uma mudança de tempo entre os dias 9 e 11, com a passagem do sistema frontal pela região, provocando chuva, sim, mas de baixo volume, médio nas bacias, e depois novamente, a partir do dia 12 e 13, novamente período mais seco. Então, nesse cenário, um período muito típico de maio, tá? Que é chuva em situações de sistemas meteorológicos que causam isso, e na ausência deles, praticamente sem chuva. Então, agora, esse aqui é o modelo determinístico, então é o modelo que eu faço uma rodada e cravo o valor da precipitação. Então, ele está muito parecido com a mediana prevista para os modelos, então, no dia 10, acumulando aí entre 3 a 5 milímetros nas 3 bacias. Tá? Então, é lógico que isso aí, o acompanhamento será feito, né, com as próximas rodadas feitas 2 vezes por dia, mas o cenário não é muito animador em termos de chuva, então só com uma previsão de precipitação muito baixa com a passagem do sistema frontal. Agora vamos falar da previsão climática, né, maio, junho, julho, para o próximo período aí, que vamos dizer, o início da transição, o final do nosso outono para o início do nosso inverno. Né? Então, a gente está se aproximando da época mais seca do ano na região das bacias PCJ. Essa aqui, então, para a gente falar do El Niño, a gente rememora quais são as regiões onde a gente faz a medição da temperatura da superfície da água do mar e calcula sua anomalia. Então, a gente tem a região do Ninho 1+2 muito próximo ao continente americano, a região do Ninho 3 nessa área em vermelho, o Ninho 4 na área em azul, e a composição 3-4 é essa, que é o valor de referência de todas as previsões e de todas as medições do El Niño. Então, é uma composição de parte do Oceano Pacífico, que está mais próximo ao continente americano, e parte do Oceano Pacífico, que está mais próximo à Indonésia. É nessas regiões aqui que ocorrem as principais mudanças, e que essas mudanças vão impactar na atmosfera para que isso seja perceptível. Então, eu tentei reproduzir nesses mapas aqui, para a gente ter uma visão mais clara dessas regiões e onde que a gente calcula. Então, o cálculo é feito na vermelha aqui, a 4 mais próxima da Indonésia, a 3 mais próxima do oceano, mais próxima do continente americano, e a 1+2, que é muito próxima no litoral, né? É o El Niño, quando ele está acontecendo, é o Ninho costeiro. Então, a gente estava em janeiro em condições ainda de laninha, né? Então muito clara aqui, né? Com temperaturas abaixo da média em basicamente todas as áreas da composição. E a partir de fevereiro começou a entrada mais quentes que o normal, começando a aparecer
na costa da América do Sul e diminuindo as temperaturas no centro do Oceano Pacífico. E isso se propagou em março, se propagou em abril. Contudo, a gente vê que ainda não temos um El Niño clássico, né? Um El Niño dentro das referências, estabelecido na área 3-4, que é a área vermelha aqui. Então, a gente ainda está muito próximo da neutralidade, mas com a tendência do fenômeno se estabelecer muito breve. Né? Vamos voltar aqui rapidinho para a gente ver a mudança que ocorreu nos últimos 4 meses nessa região, mostrando a entrada realmente dessas águas mais quentes chegando no Oceano Pacífico e a deriva disso na direção, né, do Pacífico Central, que é quando a gente vai definir realmente o início do fenômeno de maneira objetiva. Então, o sumário do CPC, que é o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, é que ele ainda cita, né, ele está numa fase de transição. O Laninha acabou basicamente o mês passado e o El Niño já está praticamente começando, então ele está mostrando essa transição de uma situação de Laninha consolidada para um El Niño que está se formando e em breve vai estar consolidado. No momento, as condições de neutralidade estão presentes na área do 3-4, as temperaturas da superfície da água do mar estão próximas, ligeiramente acima do normal no centro-leste do Oceano Pacífico Equatorial, foi o que eu mostrei nas figuras anteriores, e as condições de neutralidade ainda são favorecidas entre abril e junho com 80% de chance, e entre maio e julho é esperado o início do novo ciclo de El Niño com 61% de chance, persistindo pelo menos até o final de 2026. Então a gente está na curva de subida das anomalias de temperatura. O estabelecimento do El Niño não depende só da mudança da temperatura, tem todo um critério para ser definido, mas também do que a gente chama do acoplamento da atmosfera. Então, não só o oceano tem que estar quente, mas a atmosfera tem que se comportar também com um padrão de El Niño. Então, isso está sendo previsto, né, com uma velocidade bastante rápida, né, conforme as águas quentes estão entrando, entre maio e julho. Então, mais provável aí, entre junho, né, é a maior probabilidade, mas com 61% de chance de ocorrer nesse período. Esse é o gráfico que todo mundo está acostumado a ver, que o Jorge apresenta bastante, então mostrando em gráfico aquilo que foi descrito na transparência anterior, onde a gente tem essa configuração. Então, a gente tem as probabilidades de El Niño subindo rapidamente a partir de junho e sendo predominantes entre junho e julho, seguindo até o final do ano, com probabilidades na casa dos 90% do fenômeno existir. E apenas uma probabilidade residual de menos que 10%, né, de uma condição neutra nesse período. E agora eu vou mostrar um gráfico, não sei se os senhores já viram aí em outras apresentações, né, uma coisa que eu mostrei para o Jorge recente. Esse é um gráfico que era experimental e agora passou a fazer parte do relatório operacional do CPC, que é basicamente o relatório, o gráfico anterior, só que agora a gente consegue, eles começam a disponibilizar as probabilidades da intensidade do El Niño. Tá? Então, dentro dos 90 e tantos % aqui, vamos dizer, entre outubro, novembro e dezembro, qual que é a probabilidade dele ser muito forte, moderado, fraco? Tá? Então, o que a gente começa a enxergar são estimativas da intensidade, né, ainda em forma de probabilidade. Todos esses dados são tratados. Então, a gente começa aqui, quando ele se colocar no início da formação, a predominância ainda de um El Niño de fraca intensidade, né? E conforme o tempo passa, as condições principalmente de forte e muito forte, aumentam. Contudo, né, temos que ressaltar duas coisas que são muito importantes nesse momento. Em relação às previsões do próprio El Niño, nós estamos num período ainda de baixa previsibilidade e de alta dispersão dos modelos. Isso chama-se, tecnicamente, a barreira de previsibilidade da primavera. Então, na primavera do hemisfério norte, que é o nosso outono, os modelos de previsão climática são altamente divergentes, né? Então, você tem divergência muito alta entre modelos diferentes. Então, quando você compara eles todos de uma forma só,
Então, você vai ter, muitas vezes, um indicativo, que é o caso aqui, que o pessoal está mostrando, né, de forte intensidade. Porém, as probabilidades específicas desses fenômenos no longo prazo ainda estão praticamente iguais, né? Então, eu tenho da ordem de 25% de chance, cada uma dessas categorias, da categoria do El Niño se configurar lá na frente, né? Agora, uma coisa é clara, né? Isso é óbvio aqui, as probabilidades dos fenômenos forte e mais intenso e muito intenso aumentam com o passar do tempo, contudo ainda não predominam. Então, nós temos primeiro o cenário desses resultados serem avaliados nas próximas previsões, para ver se essa tendência se mantém ou não, né? Então, isso ainda, como a gente está falando, o El Niño ainda não se configurou, ele deve se configurar daqui 1 ou 2 meses no máximo, mas ainda ele vai começar com fraca intensidade e ganhar intensidade nos próximos meses até o final do ano. Então, existe uma probabilidade crescente dele ser forte, contudo, ele ainda não está predominando nas previsões probabilísticas. Então, a gente está com bastante incerteza, mas já com o cenário sendo desenhado para frente. Se depois alguém tiver alguma dúvida, eu posso esclarecer, né, a interpretação disso aqui, né? Que aqui, gráficos assim, levantam diversas interpretações, né? A interpretação que eu dei aqui foi a interpretação de quem fez o gráfico, é o Centro de Previsão de Clima, tá? Que ainda nós temos probabilidades muito parecidas das condições de El Niño lá para o final do ano. Então, nenhuma prepondera no momento, tá? Essa é a interpretação oficial do Centro de Previsão de Clima dos Estados Unidos. Aqui é o gráfico também que o Jorge costuma mostrar, então a evolução nas áreas aqui específicas. Então, a gente vê o Ninho mais 2 já, desde o início de fevereiro, já mostrando o aquecimento, esse aquecimento subindo, e uma ligeira queda agora nas últimas semanas do índice. Isso aqui pode ser uma oscilação natural, de repente isso aqui pode voltar a subir, né? Porque para o El Niño se configurar lá no meio do Oceano Pacífico, ainda tem que passar muita água quente pelo 1+2. Então, ela não vai se aquecer sozinha lá, ela vai se aquecer em função de águas quentes que vêm do Ninho 1+2 e se propagam para a direção do oceano. Então, esse sobe e desce aqui pode acontecer, são, vamos dizer, momentos, né, bolhas de águas mais quentes que vêm num determinado momento e sobem o índice momentaneamente. Então, quando a gente olha no índice semanal, a gente vê que o Ninho 1+2 está ligeiramente ainda mais quente que os demais. Então, toda essa água aqui vai se propagar para o oceano na direção do centro e do leste do Pacífico, oeste do Pacífico e leste da região do 3-4. E nas demais áreas a gente vê ainda as condições de neutralidade, né? Então, com águas mais quentes que o normal, mas ainda dentro do limiar de índices, né, normais. Por isso que o El Niño ainda não está configurado, apesar da grande grita nas redes sociais que nós estamos tendo aí, até de uma forma um pouco irresponsável. Esse RONE é um índice, todos os gráficos que a gente costuma ver até um tempo atrás, era o ONI, que a gente chamava, o índice do ninho oceânico, que é a anomalia das temperaturas. Houve uma proposta de um novo índice, onde você faz uma comparação um pouco maior, e ele é relativo. Eu relativizo áreas daqueles mapas que eu mostrei anteriormente. Então, hoje, o pessoal está começando a usar mais esse índice, porque ele dá uma normalizada em algumas configurações antes que se mostravam tanto El Niño como Laninha e não se comportavam no índice. Então, nesse novo índice, né, depois quem tiver interesse eu posso mostrar a referência, principalmente da área onde ele é calculada. Então, a gente vê que aqui a gente ainda está no começo, né? A gente está ainda, né, entrando na neutralidade aqui, mas uma passagem muito breve para o evento de El Niño. Essa tabela é muito parecida com aquele gráfico, está mostrando os eventos que aconteceram, também já no índice novo, né, no índice relativo. Então, a gente mostra ainda que a gente está num fenômeno aqui ele ainda está classificado como azul, né, mas está em vias de se tornar neutro aqui no próximo mês. Aqui.
E agora as previsões, né, de categorias de precipitação, né, para os próximos meses, com base no IRI. Né? O IRI é um Instituto de Clima e Sociedade da Universidade de Colômbia. Ele não tem necessariamente um modelo próprio, mas ele compila diversos modelos e faz o que ele faz, uma previsão probabilística multimodelo. Então, todos os modelos entram, todos os modelos têm o seu peso de importância nesse resultado. Então, esse resultado aqui é uma composição de diversos modelos. Quando a gente olha modelos separados, eles dão situações bastante discrepantes. Então, a ideia de usar multimodelos é você tentar pegar as melhores características de cada modelo, onde ele é melhor, ele se configura melhor, e em situações onde ele se configura melhor, e extrair o melhor resultado disso. Então, aqui, o que o IRI está mostrando para a área que eu destaquei aqui, que seria a área da PCJ, nos próximos meses, seriam condições muito próximas à média, tem uma ligeira tendência de precipitação acima da média. Então, quando eu falo aqui maio, junho e julho, eu sempre estou olhando o mês de referência, que é o meio desse trimestre, tá? Então, eu vou ter que compor maio, junho e julho, lá daqui quando tudo isso acontecer, com os dados de precipitação, e ver se isso aqui se configurou ou não. Mas o que ele mostra aqui, nesse momento, em termos de previsão, é que você não tem uma probabilidade, por exemplo, de precipitações abaixo da média. É um período muito seco para a região, onde as precipitações são as menores do ano. Contudo, não se espera menor que isso, né? Então se espera muito próximo disso, até ligeiramente acima. E depois, julho, agosto e setembro, a gente vê que esse sinal não muda muito, né? Então a gente não está esperando para a região da PCJ, apesar da época seca, mas não uma seca muito intensa, né? Não muito, como diria, marcada ou com uma severidade muito grande. Mas com áreas, né, de precipitação muito próximas ou ligeiramente acima da média, muito próximas da região. Porém, volto novamente a destacar, nós estamos na barreira de previsibilidade do outono. Então, esses resultados vão começar a ficar melhor consolidados, principalmente a partir das próximas rodadas, né? Principalmente a partir da primeira, que é junho, quando a gente começa a sair desse período, e julho, especificamente, quando aí eu estou totalmente fora desse fenômeno que esses modelos sofrem nesse período do ano. Mas o que seria aí sim uma notícia mais razoável, mais interessante para a região, é que não há sinal de precipitações abaixo da média nessa época do ano. Ao contrário aqui do norte do Brasil, onde a gente vê exatamente, né, o padrão de El Niño se configurando, bem claro aqui em cima, né? E algum sinal de padrão do El Niño também no sul do Brasil. Ainda não bastante intenso, né? É o início da primavera isso aqui. Então, mas a gente já vê algum padrão típico de El Niño no norte e algum sinal dele na parte sul, em especial no Rio Grande do Sul. Isso aqui o Jorge mostra, e ele mostra em duas transparências separadas. Eu decidi pôr na mesma transparência para ver como eles são diferentes, né? Isso aqui, muito provavelmente, também é efeito dessa barreira de previsibilidade. Eles estão muito confusos, né? Então, do lado esquerdo, eu tenho as precipitações previstas para maio, junho e julho na área da PCJ por uma previsão probabilística do INMET, e outro que é um multimodelo, similar ao IRI, onde o CPTEC, INMET e FUNSEMI colaboram nessa previsão. Então, a gente vê situações bastante diferentes, né, e bastante conflitantes, inclusive com os dados do IRI. Então, o multimodelo dos três institutos dando, né, tendência ligeiramente abaixo, e o modelo específico do INMET de previsão probabilística bastante ruidoso na região da área da PCJ, né, sem uma definição muito clara aqui. Para quem gosta, né, para quem está mostrando, você fala, mas tem uma coisa mais verdinha aqui dentro de São Paulo, né? Mas muito próximo a uma área muito ruidosa. Então, pode ser, né, um sinal muito parecido com o que o IRI está mostrando, porém, esse ruído aqui em cima está prejudicando a interpretação dessa área verde como sendo uma predominância nessa região.
Na questão das temperaturas, nós vamos ver algo similar. Não uma situação, né, de temperaturas próximas à média, mas a gente vê que essa área de temperatura, né, com probabilidade de temperaturas muito acima do esperado, diminuindo de intensidade com o passar dos meses na área da PCJ. Né? Então, não deixa de ter a situação de temperaturas ligeiramente acima do esperado para a época do ano. Então, já seria, a princípio, um início do El Niño se configurando, porém não com grande intensidade. Né? O que a gente enxerga aqui, muito provavelmente, ele está respondendo ao que eu mostrei antes, no caso deles, da chuva. Né? Então, ele está dando anomalias de precipitação muito, né, acima da média nessa região, principalmente na região central do Brasil, e as anomalias de temperatura têm que responder. Né? É um modelo matemático, a chuva diminui, né, a severidade da precipitação. E onde ela é menor, essa anomalia é maior também. Então, nesse caso, ele está mostrando, coerentemente com os dados que ele está mostrando em termos de precipitação, uma anomalia de temperatura menor. Então, nesse caso, para o caso específico da PCJ, também é um sinal interessante. Se você tem uma anomalia menor de temperatura, a gente espera que o consumo, né, em função de temperatura, talvez não seja tão exacerbado, né? Agora, o que a gente tem que ter em mente aqui sempre, né? Isso aqui são médias de períodos de 3 meses, tá? Então, dentro de um período de 3 meses, eu fazendo uma média, é o que se espera que isso vai acontecer. Agora, você pode ter períodos muito secos, com temperaturas muito altas, né? A probabilidade é menor pelo modelo probabilístico, porém, não são descartados de acontecer. E nessa época do ano, em função da ausência da chuva, isso pode acontecer também. Mas são períodos, né? São momentos onde isso acontece. Agora, se a gente estivesse nessa área vermelha, aqui, como se fosse no norte do Brasil, aí você teria uma probabilidade maior, né, de ter muitos períodos mais secos, mais presentes nessa época do ano. Então, na área da PCJ, em função desse cenário que está sendo desenhado, vai ser um período ligeiramente mais quente, mas não como provavelmente foi, né, o período que, se não me engano, acho que 2024 foi. Né? Eu me lembro muito de agosto, né? Então, está no fim desse período, né, quando a gente teve as grandes queimadas aí em São Paulo, em função de ausência de chuva e temperatura muito alta. Né? Isso colaborou para a propagação de incêndios florestais em São Paulo. E aqui, novamente, os dois modelos, né, do INMET das 3 instituições, CPTEC, INMET e FUNSEMI, também, novamente, bastante divergentes, sendo que o multimodelo das 3 instituições estaria indicando um pouquinho mais o que o IRI está mostrando. Né? Já o do INMET puro aqui, ele está, novamente, bastante cuidadoso nessa região, não mostrando claramente essa tendência aqui, né? Sem poder tirar uma definição mais clara. Então, acho que aqui é a última transparência. Eu acho que o que eu gostaria de deixar registrado aqui, eu não sei se já chegou aí isso em São Paulo, mas como o WhatsApp, né, e redes sociais é uma velocidade fulminante, né? A gente está, aqui no Paraná, no sul do Brasil, a gente está tendo que lidar com os influenciadores aí, meteorologistas, né, que são meteorologistas, né, também, mas que trabalham muito com redes sociais. E teve um específico que lançou um vídeo recente, praticamente chorando, né, falando por que ninguém está dando alerta de desastre natural por conta do El Niño, que ele falou que vai ser o El Niño mais catastrófico do ano, de uma série aí. Provavelmente alguém já deve ter visto isso aí, né? Só que eu posso dizer que é uma situação lamentável, né? Primeiro, de quem faz um vídeo, né, com uma informação dessa categoria, com esse enfoque, né, trazendo, na verdade, pânico, né, não informando nada, né? E a propagação, né, que isso está tendo em função de ser
uma publicação em rede social. Tá? Então, isso está trazendo muita confusão para cá, né? Porque, na verdade, não fica só no povo, né? Esses vídeos vão chegando nas tomadas de decisão, e isso confunde o tomador de decisão, né? O que a gente faz aqui todo mês é trazer informação, né? Se ela vai ficar ruim, boa ou ruim, não importa, né? Mas eu não vou ficar chorando aqui na frente de vocês falando coisas desse tipo. Então, eu só queria deixar registrado que isso está acontecendo, é lamentável, porque o cara quem fez esse vídeo é um profissional que está comunicando de maneira incorreta, né, em um evento, né, que a gente está acompanhando e mostrando como é que ele está evoluindo, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, viu isso também estou à disposição para esclarecer, mas eu peço encarecidamente, né, esse grupo que acompanha a gente todo dia aqui, que evitem e tomem muito cuidado com propagação de informações desse tipo em redes sociais. Tá? Do jeito que a coisa está indo, né, daqui a pouco vocês vão ter que falar, bom, tem que escavar aí 500 mil milhões de metros cúbicos aí para evitar enchente, para evitar coisa. E isso não está no domínio, vamos dizer, os eventos extremos, não é que elas não estão no domínio da previsão climática. Ela dá o sinal, mas onde vai acontecer, quando vai acontecer, não está no domínio da previsão climática. Ela está no domínio da previsão que a gente chama subsazonal, aí, de semanas e de dias. Então, isso tem que ser acompanhado diariamente com as previsões. Tá? Então, eu termino aqui, dando os créditos aqui para o Jorge, né, que ele que fez a apresentação, eu só complementei. E fico à disposição aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma outra questão, para esclarecer. Tá? Obrigado a todos aí pela oportunidade. Marco, muito obrigado, parabéns pela apresentação, ficou excelente. Eu acho que você trouxe novos pontos para a gente aí que foram muito interessantes. Eu, particularmente, fiquei bem interessado em algumas coisas que você nos trouxe, depois nós vamos estar conversando. Realmente, isso que você relatou, a questão de pessoas que indevidamente propagam informações que não são verídicas, é um problema que nós vemos enfrentando hoje, e é uma coisa que nós devemos ter bastante atenção também, porque isso traz um ruído completamente desnecessário para os tomadores de decisão, né? Porque nós trabalhamos com fatos concretos, e como você disse, essa questão dos eventos extremos realmente são coisas imprevisíveis, né? Só para você ter uma ideia, fazer um relato aqui, em 2016, nós tivemos um evento aqui de microexplosão em junho, e o alerta da microexplosão chegou 2 horas depois do que o evento já tinha ocorrido. Então, realmente, esses eventos assim, alguns eventos, alguns sinais são mostrados para determinados eventos, mas eventos desse porte realmente são muito difíceis de estarem prevendo, de você poder estar fazendo um alerta dessa magnitude. Então, novamente, parabéns pela apresentação.